Abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós estamos muito felizes porque começamos mais um ciclo então do sacerdócio. Estamos entrando no terceiro ciclo agora e temos certeza que coisas novas, coisas tremendas vão acontecer nas nossas vidas. Muito obrigado você que está abrindo a porta da sua casa. Muito obrigado você que tem nos recebido. Com certeza vai multiplicar, vai crescer e você amanhã mesmo poderá estar abençoando a vida de uma pessoa, a casa de alguém, ministrando o sacerdócio na casa dela, tá certo? Deus abençoe você. Vamos aprender hoje um pouquinho sobre fé, né? A fé, o que é fé? A fé é você acreditar que existe algo que você não vê. Então, a fé, ela acredita em algo que ainda não existe e que existe. Por exemplo, existe a cura, apesar de você estar doente. Essa cura está no reino espiritual. Então, através da fé, você resgata a cura no reino espiritual e materializa esta fé, esta cura no reino físico. Você talvez está com problemas financeiros. Então, você, através da fé, traz a prosperidade do reino espiritual. E essa prosperidade, então, ela se materializa através da fé na sua vida pessoal. E assim também é a respeito da libertação, da cura dos vícios, é a respeito de tudo. Essa é a fé. Mas a fé, ela é baseada na obediência. Porque não existe fé sem obediência. As pessoas acreditam que a fé é um sentimento. E na verdade a fé não é um sentimento. A fé não é algo que está dentro do nosso coração. Não, a fé, ela é inteligência e obediência. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós entregamos um sacrifício. E esse sacrifício então representa que nós acreditamos que existe algo no reino espiritual que precisa se materializar no reino material. Então, a fé é obediência e sacrifício. E nós temos aprendido aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá pela fé. Ora, quem é o justo? O justo é todo aquele que é justificado por Deus. Que nem, por exemplo, não significa que eu sou justo em mim mesmo, né? Que eu sou justo, uma pessoa justa em mim, pela minha educação, pela minha cultura, pela minha capacidade. Não, eu sou justo porque então Deus tem me justificado. Como assim Deus tem me justificado? Deus tem me perdoado e Deus tem lavado a minha vida no sangue do Cordeiro. Então eu sou justo por isso, você é justo por isso. Não porque você tem méritos, mas porque Deus fez isso na sua vida. Então Ele te chama de justo, de justificado por Ele. Ou seja, está perdoado, está justificado por Ele. É como se então você tivesse uma dívida e alguém pagasse a sua dívida. Então, por exemplo, suponhamos que eu deva e você tenha pagado a minha dívida. Então, se alguém for me cobrar, essa pessoa justifica-me. Você me justifica, dizendo assim, não, eu paguei a dívida dele. Então é como se alguém tivesse pago as nossas dívidas. Por isso que a Bíblia nos chama de justos, porque somos justificados por Ele. E Ele disse, o meu justo viverá da fé. O que é viver? Viver é ter uma rotina. Viver é o dia a dia. Você então ter um comportamento no seu dia a dia, um comportamento seguido por atitudes. Então, por exemplo, você vê, essa pessoa ela vive relaxadamente, ou seja, ela vive de qualquer jeito, ela toca a vida financeira, família, ela toca o ministério dela de qualquer jeito, ou seja, ela é uma pessoa relaxada, ela vive relaxadamente, de qualquer maneira. Quando você fala assim, esta pessoa vive pela fé, quer dizer que o estilo de vida dela é a fé. Eu tenho um hábito comigo das pessoas perguntarem para mim, como que você está? E eu digo, estou na fé. Por quê? Porque a fé passa a ser um estilo de vida. Como assim, pastor? Nós passamos a viver não por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Então, se hoje está bom, nós acreditamos que vai ficar melhor. Se hoje está ruim, nós acreditamos que vai ficar bom. E se hoje nós estamos nesse ponto, é porque a nossa fé nos trouxe nesse ponto. Eu estou aqui porque a fé me trouxe nesse ponto. Amanhã eu vou estar na televisão, amanhã eu vou estar na rádio, amanhã eu vou ter acessos
incríveis na internet, porque a fé me levou a esse ponto, porque algum tempo atrás nem aqui eu estaria. A fé nos colocou dentro da sua casa. Então a fé é um estilo de vida. Então mesmo que nós estamos com dor, nós falamos, estamos curados. Por quê? É a fé é um estilo de vida. A Bíblia diz que aquele que é de Deus vive pela fé. Então quando você recebe a Deus, é justificado por Ele, entende a palavra dele, você começa a viver pela fé, você começa a ter atitudes de fé. As pessoas falam para você, mas antes passa pelo filtro da fé. Você olha, mas antes passa pelos olhos da fé. Você fala, mas as suas palavras antes passam pela fé e elas saem palavras de fé. Você toca, você respira, você sente, você enxerga, você vive pela fé. Por isso você não se abate, não se entristece, porque você sabe que o que você ganha para Deus. E o que você perde para Deus. A pessoa que não vive pela fé, ela vive com um sentimento de perda, porque ela perde para o diabo. E nós, quando perdemos alguma coisa, materialmente, ou que precisamos nos refazer, nós perdemos para Deus. Ganhamos para Ele e perdemos para Ele. Ou seja, tudo nós entendemos que através da fé pode ser diferente e pode mudar na nossa vida. E a Bíblia diz assim: e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Deus só está com aqueles que vivem na fé, que não retrocedem na fé. E o que nós vemos são as pessoas retrocedendo na fé, porque elas não tiveram o quê? Elas não tiveram condições de caminhar na fé e deixaram que a dúvida os afastasse da presença de Deus. É o caso de Pedro. Tudo bem, as pessoas falam que Pedro afundou, mas ele também foi o único que andou sobre as águas. Não é verdade? Jesus e Pedro foram os únicos que temos relatos que andou sobre as águas. E quando Pedro foi encontrar Jesus sobre as águas, porque ele lançou um desafio, né? Estava à noite e Jesus então tinha deixado eles irem na frente e tinha se retirado para orar. E durante a madrugada Jesus foi encontrá-los, mas estava muito escuro, né? Escuridão total, e tinha ventos e tinha tempestades. Então a Bíblia diz que eles achavam que Jesus era um fantasma, e Pedro disse: se fores tu, permita que eu vá até você. E Jesus permitiu, e ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele, vendo o vento, então afundou. Ou seja, ele estava na fé, mas quando ele olhou para o vento, ele afundou. E a Bíblia diz então que Jesus disse: Pedro, por que duvidaste? E o tomou pela mão. Então, olha só que interessante. A palavra de Deus diz que se nós recuarmos, a mão de Deus não tem prazer em nós. Então é isso que eu quero dizer para você que está me assistindo, que está aí nesse sacerdócio. Existem pessoas que caminham na fé por um tempo, recebem as bênçãos, dão os testemunhos, e eu deixo que essas pessoas dêem um testemunho na igreja para a glória de Deus, porque é Deus que está fazendo, então ela deve dar o testemunho. Mas algumas se desviam da fé. Por quê? Porque creram por um momento e recuaram, e quando elas recuam, a mão de Deus não tem prazer nelas. Então você precisa entender que você precisa estar na fé, e não é só ontem nem hoje, mas é amanhã. Você precisa ter a sua visão no amanhã, não no hoje. Você precisa enxergar o futuro e decidir viver nele hoje. Que jeito? Pelos olhos da fé. Se está ruim, vai mudar. Se está doente, vai vir a cura. Se tem a tempestade, ela vai passar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Como é que vai você? Estou na fé. As suas palavras são de fé, os seus pensamentos e a sua intenção. A Bíblia ainda diz: nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você vê, por exemplo, que Judas, no último momento, ele se retirou para a perdição. Ele entregou o Senhor Jesus, ele abandonou a sua fé. E ele foi substituído por Matias. Ou seja, quando nós saímos da presença de Deus, quando um músico sai da presença de Deus, deixa de ministrar, quando um obreiro abandona o seu cargo, quando ele se retira da fé, quando ele se afasta da fé, ele abandona o sacerdócio, ele abandona a presença de Deus, o que acontece? Ele se afasta.
Mas aquele então que se afasta, Deus coloca outro no lugar. Se eu me afastar, Deus coloca outro no lugar. Se você se afastar, Deus coloca outro no seu lugar. Mas nós não devemos ser assim, como o autor de Hebreus diz. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Então você deve avançar na sua fé. Se você está fazendo o propósito, fique no propósito. Se você está fazendo o propósito, então, da porta, fique no propósito. Se você está firme os domingos, fique. Se você é levita, se você é obreiro, fique nesse propósito. É necessário você entender que se você tem no seu coração o desejo de entregar sua vida para Jesus e você não é batizado ainda, então você deve se batizar. Converse hoje com o seu sacerdote, porque em breve estaremos fazendo batismo, curso para batismo, e eu quero batizar você. Porque a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Então não há motivos de você estar na fé e não se batizar. Porque se você dizer assim, eu vou me batizar, é porque você está entregando a sua vida para Jesus. Você não pode de maneira nenhuma, se permitir ficar uma pessoa triste, isolada, fechada. Não, você não deve. Você tem que abrir o seu coração e dizer assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero passar pelas águas, eu quero ter uma experiência com Deus. Você talvez está assistindo o sacerdócio e você diz assim, eu gostaria tanto de fazer a obra, de ser obreiro, né? Nós estamos aí com um grupo de evangelismo, vamos iniciar aos domingos às 10 horas da manhã e vai ser uma bênção. Então é necessário você ter essa fé, é necessário você ter essa determinação de estar na presença de Deus, tá certo? Então esse é o sacerdócio de hoje. Fique atento a todas essas coisas que nós estamos falando e se prepare para o batismo, para ganhar muitas almas, para nos ajudar na obra, porque nós vamos crescer muito e precisamos de você. Deus abençoe. Shalom Aleichem, graça e paz.